Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria de saudar você que está conosco nessa noite para o primeiro culto da juventude deste ano de 2025, para a glória de Deus. Estamos aqui juntos, né? Chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou e nós estamos gratos por esse momento. Eu gostaria de saudar especialmente você que nos visita nessa noite. Talvez seja a primeira, segunda, terceira vez que você veio até essa igreja ou a uma igreja cristã. E eu gostaria de te dizer que você é muito bem-vindo na casa de Deus, que o Senhor esteja contigo, que esse culto, desde o momento que você pisou os seus pés aqui, que você começou a ouvir as canções do Senhor, e agora que você vai ouvir a palavra do Senhor, que possa ser um momento especial na tua vida e que Deus possa tocar o teu coração. Sinta-se em casa, sinta-se feliz em nosso meio, porque você está na casa do Pai. E nós vamos dar primeiro alguns recados aqui. Acho que 2024 foi um ano incrível para nós como ministério, um ano de crescimento, um ano de gratidão a Deus por tudo quanto Ele fez em nossas vidas e através das nossas vidas aqui nessa igreja. E esse ano eu tenho certeza que o Senhor tem muito, bota um monte de muito aí, mais para fazer, muito mais do que nós pedimos ou podemos pensar, muito mais do que nós podemos imaginar. Grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. E este culto é um culto de alegria, é um culto festivo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre felicidade. Mas antes de falar, eu queria deixar alguns recados para a nossa juventude. Nós não retomamos as nossas células no mês de janeiro. O mês de janeiro é um mês mais atípico. Muitos estão viajando com suas famílias. Uma boa parte da nossa galera está num acampamento parceiro aqui da nossa igreja, que é o MVC. Então, não faria muito sentido, né, nós retomarmos as células neste momento. Nós voltaremos às nossas células no dia 1º de fevereiro. Então, o seu breve descanso está chegando ao fim. A sua célula vai voltar brevemente. Mas como que a gente vai voltar? A gente vai voltar num formato de encontro das células. Então, o primeiro dia de célula não será a célula individual. Vai ser a célula todo mundo junto. A gente estava chamando isso de culto de sábado até o ano passado. Esse ano a gente vai chamar de encontro de células. Ok? Encontro de células enraizados. Esse nome é o nome que nós vamos trabalhar durante o ano. A sugestão da Jéssica, lembra, Jéssica, que você me deu esse papelzinho? Sugestão da Jé, ela falou: Augusto, acho que esse nome tem potencial, e tem mesmo. Então é um momento onde nós vamos nos encontrar uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, todas as nossas células juntas, aqui no sábado, no templo. E aí sim, depois nós começamos então a nos dividir nos lares, cada um na sua célula. Para a glória de Deus, nós temos uma notícia boa, quero compartilhar com a igreja, que nós vamos multiplicar novamente a nossa célula, para a glória de Deus. Crescemos, continuaremos crescendo para a glória de Deus, nós teremos mais uma célula, mas para quem ficou curioso, aí tem que vir no dia 1º de fevereiro para descobrir, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso no dia 1º. Então não perca, você que é jovem, que é adolescente, esse primeiro culto, esse primeiro encontro do ano, ele é fundamental para que a gente possa trabalhar um pouco da diretriz daquilo que Deus tem para nós ao longo deste ano. Então, 1º de fevereiro, 19h30, depois eu mando lá um encarte bonitinho para você participar conosco. Você que está nos visitando é extremamente bem-vindo nesse dia. A gente vai ficar muito feliz de receber você também. Bom, meus irmãos, o pastor estava falando agora há pouco, o encontro vai ser às 19h30. Às 19h30, 1º de fevereiro, 19h30 aqui no templo. O pastor estava falando sobre o culto da manhã, né? E de fato tem sido abençoador estar aqui nas manhãs com os irmãos. Hoje, pela manhã, o Luca falou um pouco sobre a questão da segurança da salvação, né? Que nós cristãos temos, né, genuinamente ali o conforto de sabermos que fomos salvos pelo nosso Senhor, fomos selados pelo nosso Senhor. E aí, foi tão bom, mas tão bom, que você que perdeu, vai ter uma oportunidade de ouvir o Luca de novo. O próximo culto da juventude, eu não sei se o Luca está aí, está aí? Fugiu? Fugiu. O próximo culto da juventude, o Luca vai trazer essa mensagem para nós ouvirmos um pouco sobre essa questão tão importante para as nossas vidas. E agora, né, no mês de fevereiro, nosso pastor vai ter aí um período de férias, então o Luca vai me dar uma força, porque é uma semana antes do meu concílio. Então ele vai pregar no domingo, no culto da juventude, e eu vou pregar nos outros 2 domingos da ausência do pastor, a série que nós vamos começar hoje. Então hoje a gente começa uma série, e nos 2 primeiros domingos de fevereiro a gente vai correr com essa série,
mas no culto da juventude a gente vai ter o Luca pregando aqui sobre esse tema tão importante, segurança da salvação. Se você é alguém que tem um pouco de receio, se tem um pouco de dificuldade quando deita a cabeça à noite, né, e fala, será, né, será que realmente, será que está tudo certo comigo? Será que se eu fechar os olhos agora, está tudo bem? Se você é essa pessoa que tem essa dúvida, não temas, venha dia 16 de fevereiro, no próximo culto da juventude, para você ouvir um pouco sobre essa palavra, tá bom? Feito o meu merchan, vamos agora para o que interessa, nós vamos para a palavra de Deus. Então, abre a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Com certeza um texto conhecido pelos irmãos, mas nós vamos mergulhar neste tema ao longo deste ano. Mateus 5, de 1 a 12. Diz assim o texto da palavra de Deus, eu vou ler na versão NVI. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O verso 11 diz: Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque Teu Santo Espírito já está aqui neste lugar, na Tua casa, na Tua igreja, Senhor, passeando em nosso meio, passeando em nossos corações, fazendo morada em nós. Obrigado, Senhor, porque através do Teu Filho Jesus nós somos salvos, através do Teu Filho Jesus nós temos a segurança da nossa salvação. E nessa noite, Pai, nós vamos falar um pouco, Senhor, sobre essas bem-aventuranças. E nós vamos, Senhor, olhar para dentro das nossas vidas e dos nossos corações, para entender, Senhor, algumas questões que podem parecer complexas e difíceis muitas vezes, mas que são muito simples aos pés da Tua palavra, Senhor. Nós somos bem-aventurados em Ti. E que o Senhor plante esta palavra nos nossos corações nesta noite. Que nós saiamos daqui, Senhor, alegres e regozijados, Senhor, na esperança da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, querido e amado irmão, eu queria te fazer algumas perguntas. Você tenta puxar aí, né, resgatar um pouco na sua memória, qual foi o lugar assim mais inusitado, mais estranho que você já ouviu uma pregação? Lugar assim mais diferente que você ouviu alguém pregando. E quando você ouviu essa mensagem, você estava esperando que a pessoa que estava ali pregando começasse a pregar? Já aconteceu assim de você falar, nossa, do nada, está pregando? Que estranho. Nossa, nesse lugar começou a pregar? Por que está fazendo isso? E se você puxar um pouco na sua memória, você consegue lembrar quem era essa pessoa que estava fazendo isso? Quem era a pessoa que estava ali pregando naquele momento, meio estranho, meio diferente, que talvez você não estivesse esperando ali uma pregação? Você consegue lembrar da melhor pregação que você já ouviu na sua vida? A melhor pregação, aquela que você fala, depois desse dia, algo aconteceu, essa pregação foi especial. E eu estou te fazendo essas perguntas porque eu quero falar um pouco de algumas pregações que me marcaram muito. Eu tenho, em específico,
pregações que, quando eu era novinho, eu achava estranho. Então eu achava estranho as pessoas pregarem no velório. Falava, nossa, mas agora? Isso é hora? Pregar no velório, mas nem morrer pode morrer em paz, né? Tem que vir os crentes, tem que vir pregar. Ficava um negócio meio assim na minha cabeça, né? Falava meio... Com o passar do tempo eu fui crescendo e eu fui entendendo que um dos melhores lugares para se pregar é no velório. Porque no velório, para quem está ali, estirado, não tem mais chance, não tem mais jeito. O que tinha que ter sido feito, foi feito. Mas quem está vivo, quem está respirando, e está ali, sofrendo e chorando, para esse ainda tem chance de salvação. Para esse ainda há uma mensagem a ser pregada. Sabe um outro lugar estranho para pregar? Festa de aniversário. Hoje vai ter... não pode cantar, essa daí é da Xuxa, né? Essa é da Xuxa, não é? Não pode. Aquelas musiquinhas que a gente canta lá no aniversário, né? Todo mundo canta, parabéns pra você. Aí vem o irmão, gostaria de trazer uma palavra, e você fala, não, agora, nessa hora, a gente quer comer bolo, quer pregar. Aí a pessoa fala, que Deus abençoe essa vida. Tá bom, irmão, obrigado, graças a Deus. E casamento? Casamento a gente, né, vê lá uma palavra. Esses dias o Silas estava pregando em casamento. Fez casamento, né, Silas? Esses dias aí. Pastor também. Foi um ano abençoado, né? Um monte de casamento. E aí, você fala, eu quero ver, né? Eu quero ir para festa, comer o buffet. O que será que vai ter? Será que vai ser carne? O que vai ser? Esses noivos, será que eles gastaram mesmo ou não quiseram investir muito? O que foi? Como é que vai ser essa festa? E aí, vem lá o pastor, porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aí você fala, de novo isso, não é possível. Aí, tá bom, vai lá para o casamento. Quer mais situação esquisita? Tem mais uma. Você está no centro da cidade, essa é real, essa aconteceu comigo. Eu era pequeno, estava no centro da cidade. Eu vou imitar aqui, irmãos, porque vocês sabem que eu sou meio representativo, né? Aí tinha um homem, uma Bíblia umas 3 vezes maior do que a minha. E aí eu estava no ponto de ônibus, eu era pequenininho. E aí ele estava, como que era? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí ele começava a gritar e chacoalhar, e as pessoas passavam por ele na rua, e ele ali de terno, de gravata, pingando naquele sol. Aqueles que não crerem vão ser condenados, o fogo está próximo, não sei o que e tal. E eu assim, ficava desesperado, falava, meu Deus, se eu não acreditar nisso, eu vou para o inferno. E se ele está suando assim na terra, imagina, né? Como é que não vai ser lá? Ficava desesperado. Ou um negócio esquisito. E aquele homem fazia aquilo, eu voltava para casa, eu chegava à noite, ficava meio, né? Acho que é melhor eu crer logo nessa mensagem, né? Mas ele, infelizmente, ele não pregava muito o amor de Deus, né? Ele pregava só a ira. E aí, era um pouco estranho. Talvez não surtisse tanto efeito que poderia ser esperado. Mas eu ainda lembro dele. Para alguma coisa funcionou. Então, muitas vezes isso aconteceu comigo ou com você, pregações aí que a gente não estava esperando, né? E eu lembro também, né, da minha... Desculpa, irmãos. Eu lembro da minha infância, né, de uma pregação muito especial e muito singela, que foi a pregação da minha conversão. Por que eu gosto tanto de pequeno grupo? Por que eu gosto tanto de célula? Né, quando o pastor, a gente estava se conhecendo, e o pastor falou, nossa igreja é uma igreja em célula. Eu quase enlouqueci. Porque eu sou fruto de uma célula. Eu sou fruto de uma pregação num lar. Onde um homem humilde, que não era um pastor, não era um grande líder, não tinha feito teologia, não tinha tanto conhecimento como alguns de nós aqui possuímos das Escrituras, mas na sua simplicidade e no seu temor, ele falou de um vale de ossos secos e de um Deus poderoso que poderia fazer o que quisesse com aqueles ossos, inclusive dar vida. E naquele dia, pela primeira vez, aquela palavra simples de alguém que talvez estivesse até começando nas suas primeiras vezes, num lar, no cantinho, sentado no chão, não tinha lugar para todo mundo. Eu era criança, as crianças não ficavam no sofá, né? Você é criança, vai, fica aí no chão. E aí eu lá no chão, ouvindo aquela pregação, naquele cantinho, ali, o Espírito Santo de Deus me alcançou. E não era algo, né, esperado. Eu só estava indo no culto, no lar,
da minha vizinha chata que não parava de falar de Jesus para mim. Então, querido e amado irmão, na fase da nossa infância, na fase da nossa vida adulta, seja lá em qual for o momento da sua vida, em algum momento você ouviu uma pregação esquisita, ou uma pregação que você não estivesse esperando, não esquisita pelo conteúdo da pregação, mas a situação era esquisita a você naquele momento. Mas pode ser que aquilo, de alguma forma, tenha te tocado, tenha te transformado, como aconteceu comigo. Eu tinha ido naquele culto provavelmente pelo lanche que ia ter no final, né? Que nós chamamos de comunhão. Provavelmente era aquilo que eu estava pensando. Eu não estava imaginando que eu seria alcançado naquele dia. Mas o Senhor tinha um plano para mim e com certeza Ele me alcançou naquele lugar. E por que nós estamos falando disso, irmãos? Porque é verdade que nos nossos dias nós ouvimos todo e qualquer tipo de pregação. Você está no seu carro indo para o seu trabalho, você está lá ouvindo algum pastor, espero que ouça o seu pelo menos, né? Coloca lá no rádio, ouça. Você está ouvindo algum pastor falar lá no Spotify, né? No Deezer, no YouTube Premium. Você está lá em algum lugar, se não for Premium, fica cortando, né? Fica entrando na propaganda. Então paga lá o Premium, para você conseguir ouvir direitinho. E aí você está lá ouvindo a pregação, está ali ouvindo tudo aquilo que tem sido dito. Aí você liga a televisão da sua casa, tem alguém pregando. Tem lá um homem de terno e de gravata falando o que você precisa fazer, o que você precisa entregar, e ele vai falando ali da sua vida e de alguma forma você está ouvindo uma mensagem. Na sua casa, talvez, você faça culto doméstico, que na nossa igreja nós incentivamos o culto doméstico. Talvez você faça o culto doméstico e ali você ouve o seu esposo, a sua esposa, o seu filhinho, falando ali também da palavra de Deus em casa. Você vem para a igreja, você ouve o pastor Maurício, você ouve o Augusto, você ouve os irmãos que estão pregando pela manhã, né? Muitos irmãos aí que estão pregando maravilhosamente bem pela manhã, outros pregadores, né? Missionários que vêm aqui, que pregam. Então você ouve pregações e pregações e pregações em todo o tempo na sua vida. E isso se torna algo normal. A gente começa a ouvir pregações, e isso começa a fazer parte da nossa vida. Às vezes a gente até sente falta, né? Nossa, faz 3 dias que eu não ouço uma pregação, preciso ouvir uma pregação. E isso é bom, porque eu e você, a gente sabe que são tantas e tantas mensagens poderosas de Deus para a nossa vida, que a nossa vida começa a ser então transformada. Eu começo a ter contato com a palavra, começo a escutar a palavra de Deus continuamente, o Senhor começa a fazer um rebuliço na minha vida e eu começo a ser transformado, ouvindo essas mensagens de Deus, para a minha vida e para a tua. Só que, aqui, esse texto que nós lemos, ele também se trata de uma pregação, né? Alguns chamam de ensino, eu gosto de chamar de pregação, uma pregação de Jesus. E a gente não está falando de qualquer pregação. A gente não está falando de uma pregação que, essa como a minha, que você vai ouvir hoje, ou alguma que você já tem esquecido que você ouviu na sua vida. A gente está falando de uma pregação que é o cerne da vida cristã na terra. Quando Jesus sobe ali naquele monte, no texto que nós lemos, e ele começa então a falar sobre as bem-aventuranças, Jesus está nos ensinando a viver a vida cristã. Isso é essencial para o cristão. O próprio mestre está nos ensinando isso. Então, eu gostaria de falar primeiramente para você que esse texto que a gente vai trabalhar não é qualquer tipo de pregação. Não é só mais uma pregação que você está ouvindo no seu dia a dia, por aí, afora. É uma pregação pregada por um pregador muito especial, num momento muito especial e com um objetivo muito específico. E essa pregação teve o poder de transformar a vida de pessoas. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, essa pregação também transforme a sua vida, também te impacte, também transforme o seu ser. Que você não saia daqui da mesma forma que você entrou, porque esta pregação é a pregação do próprio Senhor Jesus. Querido e amado irmão, então, sem mais delongas, a gente vai trabalhar este famoso sermão. Vou pedir aqui a ajuda dos irmãos lá da projeção. Aquele poderoso sermão do monte, famoso sermão do monte. Então, nós vamos dar início a um tema, ao longo desse ano, a gente vai trabalhar isso na juventude. Se puder baixar um pouquinho a luz para mim, por favor. Fico agradecido. Muito obrigado. A gente vai trabalhar, então, ao longo desse ano, o tema bem-aventurados nos cultos da juventude. Cada culto, né, e ao longo desse ano, nós vamos trabalhando um pouco sobre a identidade de um cidadão do reino. Como que é ser um cidadão do reino?
alguém que pertence a Jesus, alguém que é bem-aventurado. Então nós vamos trabalhar isso ao longo deste ano. Antes de mais nada, eu queria parar, para dialogar com os irmãos, talvez para a gente pensar um pouco o que é ser bem-aventurado. Talvez essa seja uma pergunta aí que esteja na sua cabeça. Uma outra pergunta que você pode ter, talvez seja, tá bom, eu já sei o que é bem-aventurado, mas eu quero entender melhor o que Jesus quer dizer com isso nesse texto. Então, se você tem dúvida do que é bem-aventurado, eu vou falar sobre isso agora. E se você quer saber o que Jesus quer dizer sobre isso, a gente vai falar disso lá no final. Então, tem resposta para todos nós, para os nossos anseios. Aqui, você já deve ter imaginado alguma vez na sua vida aí, ou na rádio, ou aqui na igreja, cantando a música Bem-aventurado. Os irmãos conhecem essa música? Conhecem? Bem-aventurado é o que está... Já cantaram essa música, não é? Vou dar um spoiler para os irmãos. Brevemente cantaremos. Brevemente cantaremos. Menos de uma meia hora estaremos cantando essa canção. E você, provavelmente, pode estar cantando essa canção há anos, sem parar para pensar o que significa ser um bem-aventurado. O que significa a canção dessa música. Porque às vezes a gente faz isso mesmo. A gente canta coisas que a gente não conhece muito bem o significado. Então, de forma simples e objetiva, ser bem-aventurado significa ser feliz. Ser bem-aventurado significa ser feliz. Se eu pego a minha tradução agora na NTLH, que é a linguagem dos dias de hoje, o texto fala assim, felizes as pessoas que são pobres espiritualmente, felizes as pessoas que choram, felizes as pessoas humildes, as que têm fome e sede de justiça. Ou seja, a palavra feliz, ela pode ser utilizada como um sinônimo da palavra bem-aventurado. Então, nós somos felizes quando nós somos isso que Jesus acabou de dizer nesse texto, muitas e muitas vezes. De forma muito simplificada, para você ir embora e nunca mais esquecer na sua vida, então ser bem-aventurado pode significar ser feliz. Agora, interessante que esse termo bem-aventurado, ele não é usado pela primeira vez aqui nesse texto. Ele já foi usado muitas e muitas vezes na palavra de Deus. Ao todo, foram 37 aparições na Bíblia Sagrada sobre o termo bem-aventurado. Olha algumas aí que talvez você conheça. Provérbios 3,13 diz assim, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Em Jó 5,17 diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Salmos 32, 1 e 2 diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. E aquele que é classicamente conhecido, que é o Salmo capítulo 1, verso 1, que diz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes detém o seu prazer não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, super conhecido de cada um de nós. Então, ser bem-aventurado é ser feliz. E isso nós vemos ao longo de toda a palavra de Deus. Agora, é nesse sentido que eu quero caminhar com você um pouco mais do que esse termo bem-aventurado é aqui no texto de Mateus capítulo 5. O que de fato Jesus quer dizer com tudo isso. E tem algumas questões aqui fundamentais para a gente entender. Então, a primeira delas, que a gente precisa se perguntar sobre esse texto, é quando, acabamos de falar, muitas vezes o termo bem-aventurado foi usado na palavra de Deus. Mas agora a gente está ouvindo alguém falar que alguém é bem-aventurado. Esse alguém a gente já sabe quem é, já a gente vai falar mais sobre ele, mas a primeira pergunta é, quem é então esse pregador? Quem é essa pessoa que está dizendo que nós somos bem-aventurados? Então, nós acabamos de descobrir, através do texto de Mateus 5:1, vamos lá, olha o que diz novamente o texto. Bem-aventurado ou feliz, Olha, capítulo 5:1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. E os seus discípulos chegaram perto dele, sentaram-se perto dele. De tantos e tantos pregadores que eu e você ouvimos na televisão, de tanto e tanto pregador que a gente já ouviu nas igrejas, que a gente já ouviu aí ao longo da nossa vida, de todas essas histórias,
este texto não é um texto pregado por qualquer um. Não é um conhecimento compartilhado por Augusto Guimarães, que era de Osasco e agora é de Santo André. Não é por ele. Não é pelo Maurício Palma do Tatuapé. Acertei? Tatuapé? Não é pelo Silas do Pará. Não é. Não é. É pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E entender quem é o pregador desse texto vai te ajudar a entender quão importante é a mensagem que esse texto tem para mim e para você. Porque essas palavras foram faladas pelo próprio Deus. Foram ditas claramente pelo próprio Deus. O próprio Jesus, o Deus encarnado. É Deus que se faz homem e que tem uma mensagem para aquele povo. E que tem uma mensagem para mim e para você. Simplesmente o melhor pregador que já existiu na história da humanidade. Está falando esse texto. E ele não prega, só com o seu discurso. Jesus, ele prega com os pregos que o pregaram também na cruz do Calvário. Jesus não prega somente com palavras. Ele prega com a sua vida. Quando ele entrega a sua vida por mim e por você. Então o discurso de Jesus é muito mais válido. Porque Jesus não só fala da boca para fora, como muitos de nós fazemos cotidianamente. Jesus fala daquilo que é real, porque Ele é a própria pregação. A mensagem é sobre Ele, e é Ele quem a prega. Quando Jesus pregou essa mensagem, é interessante a gente pensar ainda mais um pouco sobre quem é o pregador, porque quando Jesus prega essa mensagem, a gente tem que se lembrar que Jesus é Deus. E Jesus sendo Deus, ele tem os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, ele conhece todas as coisas. Quando Jesus prega essa mensagem, Jesus conhece o coração das pessoas que estavam naquele lugar. Jesus sabe as necessidades das pessoas que estavam naquele lugar, porque ele conhece todas as coisas. Meus irmãos, vocês estão aqui todos lindos, olhando para mim com seus olhos fitos, e esperando ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Glória a Deus pela atenção dos irmãos, mas quando eu olho de volta para os irmãos, o que eu posso enxergar não é muita coisa, porque eu não sei o que está no teu coração. Eu não consigo dizer o que está passando na tua cabeça agora, eu não consigo sondar o teu coração, eu não consigo saber a tua necessidade, mas aquele a quem prega este sermão, este sim, ele sabia o que as pessoas que estavam ali necessitavam. Ele sabia tudo quanto estava no coração daquelas pessoas. A Bíblia diz em Mateus 7:29 que Cristo, ele não só pregava, mas ele falava como alguém que tinha autoridade. Ele falava como alguém que era respeitado por aquilo que ele falava. A Bíblia também nos diz em João 10:42 que Jesus tinha o poder de convencer as pessoas. Então quando Jesus pregava, Jesus falava, muitos criam nele. Você já deve ter lido isso na sua Bíblia em algum momento. E Jesus falou, fez isso, fez aquilo, e muitos creram nele. Porque Jesus tinha este poder. Ele não era qualquer pregador, ele era o grande pregador. Porque a mensagem era sobre o próprio Jesus. A segunda questão que a gente pode se perguntar durante esse texto é: de onde que vem essa pregação de Jesus? Do que Jesus está pensando exatamente ali em falar? Onde? Onde Jesus está falando? De onde saiu tudo isso? Então, agora que a gente sabe, que foi Jesus que pregou essa mensagem, a gente precisa se perguntar sobre isso. Ainda no verso 1, o texto ele nos diz que Jesus subiu a um monte e se assentou. E aqui a gente tem dois fatos extremamente curiosos sobre esse local, o monte. A gente falou sobre o pregador e agora a gente está falando sobre o local. Jesus é o pregador, e ele prega onde? Ele prega num monte. E esse monte é interessantíssimo pararmos para pensar, porque se você é um amante da história bíblica, você vai se lembrar que Moisés, lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, quando ele tem ali diálogos com o Senhor para receber as tábuas dos mandamentos, Moisés faz o quê? Ele sobe a um monte. Ele sobe ao Monte Sinai. E ali, ele então tem uma experiência com Deus. Deus fala ali com Moisés: olha, toma nota, escreve, anota tudo que eu tenho para te dizer. E vai e dá essa mensagem para o povo. Só que aqui, não é mais Moisés que sobe ao monte para falar com Deus.
É Deus que desce dos céus ao monte para falar com as pessoas que estão ali. Com as pessoas que Ele quer falar. Com as pessoas que Ele sabe o que pensa. E Ele sabe o que necessita. E eu não sei o quanto isso é impactante para você, mas para mim é muito. Para mim é muito. Para pensar que lá no Antigo Testamento foi necessário que Moisés subisse. Mas no Novo Testamento, o próprio Deus desce através de Jesus. E aí Ele fala, eu sei o que está no seu coração. Eu tenho uma mensagem para você, eu vou te ensinar a viver a vida como você precisa viver. Lá, Moisés recebe a tábua dos mandamentos. E aqui Jesus, de alguma forma, Ele ressignifica toda a lei. Ele não cancela a lei. Importante falarmos sobre isso. Ele não cancela, Ele não anula a lei. A lei é válida e tem sua importância. Mas o que Jesus faz é trazer um pouco mais de luz ao entendimento da lei. E aí então, Ele desce do céu, se torna um homem em carne, e Ele fala, venham aqui, vamos nos assentar todos. Deixa eu falar para vocês um pouco sobre como vocês precisam viver as suas vidas. Porque afinal de contas, o que era a lei na época de Moisés? A lei nada mais era do que ajudar as pessoas a viverem de uma forma como Deus desejava que elas vivessem. A cumprir os seus mandamentos, a cumprir o mínimo possível para viver uma vida justa, uma vida plena, uma vida digna. A lei, ela é importante. O que é a lei no nosso país? A lei no nosso país diz que eu não posso tomar do Marcel uma coisa que é do Marcel. A lei de Deus diz a mesma coisa. Ela diz que eu não posso ir lá e roubar e tomar do outro. A lei dos homens diz que eu tenho um dever com a Aline. Como homem, como marido, eu tenho um dever de amá-la, cuidá-la, respeitá-la. Se você vai lá no cartório, né, fazer o seu casamento, o juiz, não estou nem falando religioso, o juiz de paz te pergunta, você realmente quer ficar com essa mulher? Você tem certeza que é isso que você quer? Você está assumindo um compromisso com ela, e aí juridicamente, legalmente, nós temos um compromisso firmado. E aí a lei de Jesus, a lei, né, mosaica falava o quê? Não adulterarás. Você tem um compromisso com a sua esposa, não adultere. Não fica olhando para a mulher do próximo. Não cobiça a mulher do próximo. A lei de Moisés falava isso. E aí Jesus vai falar de adultério alguns versículos para frente. No verso 27 do mesmo capítulo, Jesus também fala sobre adultério. Jesus está ali dando uma aula. Jesus está pregando aquilo que aquelas pessoas precisavam ouvir. Aonde? No monte. No monte. E aí esse monte tem então esse significado, esse paralelo, que ele atualiza de alguma forma, ele melhora. A palavra atualizar é complexa, né? Vamos usar outra palavra. Ele dá um upgrade na versão da lei, contextualizando para aqueles que estavam ali, dizendo, olha, deixa eu ajudar vocês. É assim que vocês precisam viver a vida de vocês. E aí, uma vez que isso é feito, a gente pode dizer então que naquele monte, que um dia subiu Moisés, não é o mesmo monte, irmãos. Jesus estava no Monte Sinai, Moisés estava no Monte Sinai, Jesus provavelmente estava num outro monte chamado Monte Tabor. Mas só para fazer aqui o paralelo. Moisés sobe ao monte para receber a ética de Deus, a lei de Deus. E Jesus desce ao monte para poder falar da ética de Deus, que é Ele mesmo. Outro fato curioso sobre o lugar onde essa pregação acontece é que Jesus ele não faz essa pregação em pé. Eu estou aqui em pé agora, diante dos irmãos. Isso é de certa forma curioso, né? Fica mais fácil da gente se enxergar, da gente se ver, né? Consigo olhar o rosto aí de quase todo mundo. A gente consegue criar aqui, né, um contato visual. E essa pregação, é muito difícil você encontrar alguém que prega sentado, né? Que ensina sentado. Muito raro. Apesar que os meus alunos na escola bíblica sofrem comigo porque eu não fico muito tempo em pé, mas eu tenho muita dor nas pernas. Mas se não fosse isso, eu daria aula em pé também. Num geral, os professores dão aula em pé. Os pastores pregam em pé. Mas Jesus, ele senta. Jesus, ele senta. E aí, sabe o que é interessante, irmãos? Que quando Jesus senta, os discípulos sentam e a multidão senta. Todo mundo senta para escutar ali naquele monte o que Jesus tem a dizer. E aí é curiosíssimo falar sobre isso, porque desde os tempos antigos, lá no Antigo Testamento, havia um costume que quando a palavra de Deus ela era lida, né, o Pentateuco especialmente, ele era lido de forma que todos ali na congregação ficavam em pé para escutar as palavras que eram faladas. Mas Jesus ele faz algo diferente, porque isso era um costume de alguns judeus,
quando um grande líder judeu, ele era reconhecido por aquele povo, esse líder, apenas ele, ensinava sentado. Os outros ensinavam em pé. E Jesus, então, que é o grande líder, ele senta para falar isso. O que ele tem para falar naquele monte. Sabe o que isso significa? Que o que Jesus tinha para dizer era importante. O que Jesus tinha para dizer era importante. Porque até a postura de onde Jesus estava era uma postura de se assentar. Eu sei que para mim e para vocês isso pode ser estranho, porque não é costume nosso. Mas para um judeu isso faria uma grande diferença naquele tempo. Avançando um pouco mais, nós vamos pensar um pouco agora, que nós falamos quem era o pregador, e nós falamos de onde, onde estava ali o local da mensagem, e nós vamos falar qual era a ocasião daquela pregação. Por que aquela pregação era, então, tão importante ali naquele momento? Ainda no versículo 1 que a gente leu, a gente vê que haviam muitas multidões se ajuntando. E é interessante que o texto não está no singular. Uma grande multidão se ajuntou. Não. Grandes multidões se ajuntaram. Significa que tinha multidão com multidão, com multidão, com multidão. Eram muitas multidões. O texto sinótico de Mateus 5 é Lucas 6. E lá em Lucas 6, verso 17b, vai falar que tinha gente da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e de Sidom. Ou seja, olha, o verso 18 lá de Lucas diz o seguinte: tinham vindo para ouvir falar de Jesus e para serem curadas das suas doenças, daquilo que os atormentava pelos espíritos maus, e também vinham para ser libertos. E todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía poder para curar as pessoas. Então, a ocasião cujo qual esse texto está falando, o primeiro pensamento que nós temos é que Jesus era um pregador especial, num lugar especial e falando com um público especial, um público que vinha de todos os outros lugares, para poder escutar as palavras poderosas daquele homem que tinha acabado de formar os seus 12. Se você acompanhar esse mesmo texto lá em Lucas e não em Mateus, no capítulo um pouco antes ali, você vai ver, Lucas 5 mais ou menos, 4 ou 5, você vai ver que Jesus tinha acabado de escolher os 12. Era o começo do ministério de Jesus. Jesus estava formando o time dele. O time que ia conquistar o reino. E ele forma aquele time. Então, inicialmente, a ocasião era uma aula particular. Sabe quando você contrata o professor de inglês para dar aula só para você? Era mais ou menos isso. Só que começa a chegar um monte de gente. Falei, posso participar da aula também? Você deixa eu participar? Ouvi dizer que esse professor é muito bom. E aí, o professor senta, os alunos que pagaram pela aula particular sentam, que são os discípulos, e aí a multidão senta. E aí todos começam a prestar atenção no discurso, no texto proferido por aquele homem que era um homem tão especial. O nosso mestre aqui, nesta ocasião, ele quando ensina, quando ele prega, ele não está pregando somente para os seus discípulos. Ele não está pregando somente para a multidão. Ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ele está ensinando aos seus discípulos ao mesmo tempo em que ele ampara os necessitados. Porque ele sabia o que tinham nos seus corações. Ele sabia que eles precisavam ser curados, que eles precisavam ser transformados e que eles precisavam ser movidos. E ao mesmo tempo que ele sabia da necessidade espiritual daquele homem, daquela mulher que estava ali no meio da multidão, ele também sabia que os seus discípulos também precisavam ouvir aquela palavra. Então, essa mensagem é uma mensagem grandiosa, porque ela está dentro de uma ocasião onde, ao mesmo tempo que Jesus ensina os seus 12, aqueles que são chamados para andar com ele, ele ensina povos de todos os lugares daquela região. Para finalizar aqui nossas primeiras reflexões e caminhar mais para o final, irmãos, uma pergunta importante que a gente precisa responder, agora que a gente já sabe o pregador, que a gente já sabe o local, que a gente já sabe a ocasião, é a gente se perguntar, tá bom, o que Jesus queria transmitir então? Que mensagem tão importante é essa, que tinha esse homem tão importante nesse lugar importante e com essa gente necessitada? O que ele queria transmitir, o que ele queria dizer?
E aí de forma muito clara e muito simples, para que você possa ir embora tranquilo, lembrando de uma palavra. Uma palavra. Jesus queria falar sobre a felicidade. Jesus queria falar sobre a felicidade. No nosso tempo, nós falamos constantemente sobre a felicidade. Nós queremos encontrar, inclusive, a felicidade nas coisas que não nos trazem felicidade definitiva. Trazem alguma descontração, trazem algum prazer momentâneo. Recentemente, numa quinta-feira, nosso pastor pregou sobre aqueles que, de alguma forma, depositam a sua fé, né? Colocam a sua esperança em cisternas rotas, ou seja, poços que vão vazar, que não têm uma fluidez, que não vão de fato irrigar, que não vão de fato guardar o que precisa ser guardado, não. São apenas alguns buracos com vazamento. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos buscar a felicidade, nós vamos entender sobre felicidade, mas nós não vamos ao pregador principal, nós não vamos no local principal, nós não vamos como quem está necessitado e que precisa ouvir a mensagem. Nós vamos procurar em outros lugares e beber de outras fontes. Muitas vezes. Jesus, ele está falando sobre a felicidade. A felicidade que é experimentar o reino antes de chegar no reino. O que é isso? A felicidade de experimentar o reino antes de chegar no reino. Irmão, quero te ajudar a entender um conceito aqui teológico importante para a tua vida espiritual. O reino de Deus é um local visível e não visível de alguma forma, tangível e não tangível de alguma forma. Porque hoje eu e você estamos no reino. Estamos no reino de Deus, caminhando em direção ao reino de Deus. Mas aí o reino final. Um reino que nós podemos chamar de reino escatológico. É aquele que está lá no final. É aquele que um dia eu e você vamos estar de fato na presença de Deus. Nós ainda não estamos lá. Mas a presença de Deus já está conosco. O Espírito Santo está conosco. Nós já estamos neste reino, mas caminhando para este reino. E Jesus está falando exatamente sobre isso. Jesus está dizendo, olha, este reino, inclusive as parábolas de Jesus, os jovens já devem ter cansado de ouvir, está rindo, né, Isabelle? Os jovens já devem ter cansado de escutar eu falar sobre isso, porque nós tivemos um semestre sobre parábolas. As 42 parábolas do texto bíblico apontam para o reino dos céus, apontam para o reino de Deus. Trazem esta visão. Jesus, no seu discurso na terra, faz questão de falar sobre o reino de Deus. Só que este texto, irmãos, é o primeiro. É a primeira, é a introdução, é a abertura. Ele está dizendo, olha, vocês querem saber o que é felicidade? Felicidade é experimentar o reino antes de chegar no reino. Isso é felicidade. Felicidade não é dinheiro. Felicidade não é carro. Felicidade não é relacionamento. Felicidade não é saúde. Felicidade é viver a vida do reino antes mesmo de chegar no reino. É poder experimentar a presença de Deus antes mesmo de estar de fato na presença de Deus. Porque um dia nós estaremos na presença de Deus, amém? Um dia nós estaremos na presença de Deus, com o nosso Senhor. Eu anseio por esse dia. Mas mesmo que eu ainda não esteja lá, naquele pedaço do reino, eu estou aqui, ó, caminhando porque eu estou em direção. Eu estou em direção a esse reino. E é sobre isso que Jesus está falando. Isso significa, querido e amado irmão, que esse reino que um dia, né, vai se concretizar, ele é um reino escatológico, é um reino final, mas a gente precisa começar a caminhar em direção ao destino final. Há algum tempo atrás eu comecei essa mensagem, fiz uma introdução, estou agora chegando próximo do momento final. Do momento onde eu gostaria que você prestasse mais atenção e saísse daqui pensando, reflexivo sobre isso. E é exatamente o que Jesus fala aqui. Ele está falando sobre como vai ser no final. Mas ele está dizendo, olha, não pensa só no final não. Pensa no caminho. Lembra que vocês são o povo do caminho. Vocês são o povo do caminho. É o povo que vai. A gente é o povo do gerúndio, né? Vai indo.
gente vai caminhando, indo em direção. A gente é esse povo que não para. Se parou, né? Tropeçou, caiu, tem um ali que te ajuda, oba, vamos embora. E continua. Nós somos esse povo. Então, querido e amado irmão, eu gostaria de falar com você que ter a identidade do reino em vida e caminhar com essa identidade até o destino final é o que de fato é o reino dos céus. É isso que Deus deseja. É isso que significa ser bem-aventurado. O que Jesus está dizendo é que para a gente ser feliz, a gente precisa viver com a identidade do reino em direção ao reino. Ou seja, isso significa que eu preciso ser um pacificador na terra? Sim. E significa também que no céu, os pacificadores... Vamos lá, olha o que diz o texto. Vamos pegar os pacificadores como exemplo. Verso 7, é isso? 9, né? Felizes as pessoas que trabalham pela paz, os pacificadores, pois Deus os tratará como filhos. Então, quer dizer que quando eu sou alguém que pratica a paz aqui, na terra, eu sou um pacificador, significa que um dia eu também vou herdar essa paz lá no céu, lá no final, e que Deus vai me chamar de filho, por conta dessa pacificação. É um processo que se começa aqui, agora. Na verdade, começou na sua conversão, deveria ter começado lá na conversão. E agora ele vai caminhando, 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 indo, ando. Op, acabou. Irmãos, vamos fazer um culto fúnebre, o irmão Augusto não está mais entre nós. Por quê? Porque ele chegou no destino. E aí a felicidade é plena. Ela é plena porque eu vou estar diante de Deus. Aí eu vou ser bem-aventurado mesmo, porque eu vou estar diante da presença do Pai. Mas enquanto eu estou aqui, eu também sou bem-aventurado, porque eu estou caminhando em direção a esse reino. E eu estou caminhando feliz. Não estou com tristeza, né? Para a igreja, nossa. Eu vi de novo aquilo. Não é. Nossa, precisa obedecer a Deus. Mas esse pecadinho é tão legal. Gosto tanto dele, é tão confortável para mim. A vida de quem tem a identidade do reino, a identidade de um cidadão do reino, é definida pelo comportamento. É definido pela forma como a gente vive. Então, se eu sou um cidadão do reino, eu vou ler esse texto e eu vou ver que tem um monte de coisa que eu faço. Vou falar, feliz as pessoas humildes. Check. Olha a humildade aí. Feliz as pessoas humildes. Tá bom. Feliz as pessoas que têm fome e sede de justiça. Eu tenho fome e sede de justiça. Eu tenho. Não, eu detesto ver injustiça. Esse negócio de injustiça não é comigo. Eu já vou lá e já falo, parou. Vamos ajudar esse pessoal aqui. Não vamos deixar esse negócio desse jeito, não. Tá rindo, Gabriela? Tô vendo. Deus também. Sede de justiça. Feliz as pessoas que têm um coração puro. Aí pegou, hein? Aí é complicado. Porque você se arrisca a dizer que você tem um coração puro? Quem aqui tem um coração puro? Vamos continuar. Né? Ninguém? Pastor, seu coração é puro? Amém. O coração do pastor foi purificado pelo Senhor. Mas é purificado pelo Senhor ou purificado pelo pastor? Irmãos, o grande ponto é esse. O cidadão do reino, ele reconhece a pobreza espiritual dele. O primeiro versículo, né? Felizes aqueles que são pobres de espírito. O que é isso? O que é ser pobre de espírito? É reconhecer a sua falência. É reconhecer a sua falência espiritual. É reconhecer o quanto você é ruim. O quanto você não é bom. Você não é bom. Eu não sou bom. Bom é Ele. E aí, quando eu reconheço isso, é o comportamento de um cidadão do céu. É a identidade de um cidadão do céu. Porque eu falo, já que eu não sou bom, eu preciso andar com aquele que é bom. Então eu vou andar com ele
em direção a um lugar que é melhor ainda, que é o meu destino final. E é assim que eu vou ser feliz. É assim que eu vou ser bem-aventurado. Não somente porque um dia eu vou herdar os céus, apesar disso que isso vai acontecer para aqueles que são salvos, mas porque aqui na terra eu já estou vivendo isso. Eu já estou experimentando isso. Então, queridos e amados irmãos, eu queria caminhar para o final e deixar muito, muito aberto aqui com os irmãos uma pergunta bem verdadeira. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê os 12 primeiros versículos que nós lemos, a gente fica bastante intrigado com esse pregador, nesse lugar, com esse texto, nessa ocasião. Só que o texto ele não acaba aí. Ele tem mais 4 versículos e eu queria te convidar a ler comigo. O 13, o 14, o 15 e o 16, do mesmo texto. Olha o que diz o texto do 13, o 14, o 15 e o 16. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la embaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Esse texto me constrange, porque logo depois dos primeiros 12 versículos, ali onde Jesus ensinou para nós o que é ser bem-aventurado, o que é viver essa vida da identidade de um cidadão do reino, de alguém que está caminhando para o reino, Jesus fala, olha, mas não é só isso. Além disso, tem mais um outro pedacinho, um outro detalhe. Vocês precisam ser bem-aventurados na vida dos outros também. Vocês precisam também levar os outros com vocês para este céu. Porque se vocês forem um sal que não salga, se vocês forem uma luz que foi escondida, ou seja, quando eu sou um cidadão do reino e me comporto como um cidadão do reino, a viagem para o reino não é uma viagem individual. A salvação é com certeza individual, uma decisão pessoal, intransferível que você vai precisar tomar. Seu pai não pode salvar você, sua mãe, a conversão do seu irmão, do seu amiguinho, isso não vai te ajudar. É você e Deus face to face. Precisa resolver essa parada com Ele. Se você não resolveu, resolva. Só depende de você. Você e Ele. Agora, uma coisa é fato. Uma vez que você já tomou essa decisão, ela não é mais individual. Porque um reino dos céus é composto de muita gente. E a mensagem de Jesus é a mensagem para levar todo mundo. É a mensagem para dizer assim, ó, agora que você é feliz, que você é bem-aventurado, que você aprendeu quais são os comportamentos da identidade de um verdadeiro cristão, agora você vai fazer isso não só por você, mas por quem está do teu lado. Então você vai começar a segurar a mão de um e segurar a mão do outro, e vocês vão caminhar juntos em direção ao céu, juntos em direção ao reino. Porque se você aprendeu tudo isso que eu acabei de falar para você, e você decide se esconder com uma lamparina lá embaixo, se você decide não salgar a comida, que valor tem nisso? Que valor tem nisso? Meus irmãos, para encerrar, eu quero responder a pergunta do começo. O que é ser bem-aventurado aqui no contexto de Mateus capítulo 5? É caminhar. É caminhar em direção ao reino. E durante a caminhada, levar outros com a gente. Até o destino final. É marchar. É marchar. Lembre-se de que esta terra, ela não é o seu destino final. Não é o meu destino final. O nosso destino final está no reino dos céus. Aqui nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros. Vivendo temporariamente. Até o dia que o Senhor nos chamar para buscar. E somente quando a gente estiver realmente com os nossos pés para esse caminho do reino de Deus,
é que a gente vai ser verdadeiramente feliz. Então, quanto mais você e eu nos empenharmos em amar ao Senhor de todo o nosso coração e sermos bem-aventurados, como diz aqui, sermos felizes nesta caminhada, mais gente vai se aproximar do Senhor. E aí um dia vai ter um grande banquete, vai ter muita gente junto, e você foi responsável por levar essa galera com você. E Jesus vai ficar felizaço. Eu fico felizaço. Tenho certeza que você que já levou alguém para Jesus fica felizaço também. A gente quer levar mais gente com a gente. Então, a identidade de um cidadão do reino, ela só é completa quando você consegue dividir a sua identidade com a pessoa do lado. Não adianta ter o RG e guardar no bolso. Por que o RG foi feito? O RG foi feito para você? Não, o RG é um documento seu para identificação dos outros. As pessoas precisam do seu RG. Ah, a senhora veio para consulta? Presta seu documento, por gentileza. O RG, a sua identidade, é para dizer para as outras pessoas quem você é. E é exatamente isso que Deus deseja da minha vida e da sua vida. Sabe quem vai dizer se a gente é um cidadão do céu? Um caminhante do céu? As pessoas que estão do nosso lado. Elas vão olhar para a nossa vida e vão perceber se a gente realmente é alguém que caminha em direção ao céu. E se a gente quer levar elas com a gente. Irmãos, não sejamos egoístas, tem espaço para todo mundo. O céu é grande, o céu é grande. A Bíblia fala lá, né, das medidas, cabe todo mundo. Leva todo mundo com você. Leva todo mundo, sempre cabe mais um. Que o seu testemunho de vida, que a sua identidade seja de um verdadeiro bem-aventurado. De alguém que é feliz caminhando para o reino e que quer levar verdadeiramente outras pessoas consigo. Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra e que este seja o início de uma caminhada juntos ao longo deste ano. Nós vamos olhar cada uma dessas bem-aventuranças ao longo do ano e eu quero te deixar uma pergunta para você refletir e pensar. Mesmo. E aí? Você é um bem-aventurado?